Agora, Ciro Gomes, eu quero trazer para algo que antecede poder fazer tudo isso, que é a eleição. Sim. Então vamos aqui para a campanha e porque as articulações, as facilidades e dificuldades são sinalizadoras de possibilidades. Sim. Então, no caso, em relação àquele bloco de partidos chamado de Centrão, você estendeu a mão. Você quis, recebeu, se reuniu com essas lideranças, tentou e não conseguiu. E chamou a atenção lideranças dizerem que era porque você não era confiável. Isso eu não ouvi de ninguém, não. Não acho que é difícil falar para a própria pessoa, mas eles falam em off, falam isso. Eu costumo falar para as próprias pessoas. E ficou aquela interpretação que, sobre o seu costume de falar, que poderia sim, impressionou mal, a sua compulsão verbal, xingamento, franqueza que fere suscetibilidades e que talvez medo pela sua língua. Essa maneira de ser. Eu quero ouvir de Ciro Gomes se você é um compulsivo, que quando tem uma ideia e um sentimento, quando vê, já falou, possa ferir a quem ferir ou sinalizar, inclusive maneira de ser. Você está me perguntando isso pela oitava vez. É claro que não. Não é possível pela oitava vez. Não. E agora eu vou acrescentar um adjetivo. Exagerado. Não tem oitava vez. E não, se existe insistência na pergunta, Ciro Gomes, não é por sua culpa. É porque persiste a maneira de ser. É claro, o baronato brasileiro quer atacar o carteiro para o povo não ler a carta. Então, repare, você me apresentou rapidamente aqui, com muita honra para mim, mas eu fui, antes de ser prefeito, governador, ministro, duas vezes, eu fui deputado estadual de oposição, fui deputado estadual, líder de governo, eu fui deputado federal mais votado do Brasil, já fui 2 vezes candidato a presidente da República. Não há um deslize meu, um desatino em que eu tenha exercitado o poder de forma abusiva ou que eu tenha me destrambelhado ou feito alguma irresponsabilidade portando uma representação popular. Não, o questionamento é a respeito Maria Lídia, do excesso verbal. Eu entendi a sua pergunta. O excesso verbal. Me permita responder. Repare bem, neste país, nós estamos entregando ao baronato 380 bilhões de reais de juros esse ano. 51% do orçamento brasileiro é despesa financeira. Essa é meu desequilíbrio. Essa rapaziada do DEM, do não sei o que e tal, nunca falou isso comigo porque somos velhos companheiros e amigos. Nos desentendemos e tal, mas eu na reunião que eu tive com eles, a pedido deles, porque jamais me passou na cabeça o privilégio de tê-los do meu lado. Porque a gente pensa tudo diferente, a gente está em campos opostos há muitos anos. O que não quer dizer que eu não seja capaz de conversar. Por exemplo, a CM Neto lembrou que eu tinha chamado ele de anão moral. E eu disse, chamei porque você naquele dia foi à tribuna e ameaçou bater no presidente da República a quem eu servia como ministro. Chamou de tampinha também, né? Não sei, eu lembro dessa outra aí que ele se acusou, disse, mas veja bem, é retorção e eu sou um homem da luta. Ah, sim, eu não sou um homem de punhos de renda, da aristocracia, porque na verdade, Maria Lídia, o que existe é o seguinte, é um grande pacto que se chama na Itália de omertà, que é a linguagem do silêncio da máfia. Então, tu não fala do meu rabo preso, que eu não falo do teu. E eu não sou da máfia, eu não tenho rabo preso. São 38 anos de vida pública, nunca respondi por nenhum mal feito, nunca tive que me explicar, nunca nem passei absolvido. Isso eles não engolem, não aceitam. E aí eles vão ter que me engolir. Mas aquilo que você aspas poderia... pro velho Mário Lobo Zagallo, as suas franquezas, Ciro Gomes, a então nós maneira estamos como defendendo você a hipocrisia, expressa... nós estamos chegando a esse limite no Brasil, então a franqueza agora não é mais uma virtude, a hipocrisia que é a virtude, eu não concordo com isso. Mas mesmo quando se referindo a Marina Silva, fala que para ser candidato precisa ter testosterona. Eu nunca disse isso é mentira. Isso não foi dito? Nunca disse isso, isso é pura mentira, porque aí tem uma turma fazendo a intriga. O que eu disse é que a Marina é uma figura querida, adorável, tenho por ela mais do que respeito, afeição, é minha amiga, minha companheira. Se o Brasil ficasse na mão dela, estaria na mão de uma pessoa honrada, que quer bem ao povo. Esta é a minha opinião sobre a Marina. Isto dito, eu disse que o momento brasileiro está muito caracterizado por agressividade, por violência, por contundência. E fiz a metáfora que qualquer boboca pode fazer, dizendo que é um momento de muita testosterona. Não tem nada a ver com a Marina. Tem a ver que é um momento de muita agressividade, que é, nas metáforas comuns das pessoas, o resto é baboseira.
Raposeiro, vamos conversar aqui, ó. Esse ano... Me permite Claro, apenas complementar isso daqui. O senhor, quando o senhor fala, bom, então a questão da franqueza é um dos meus atributos positivos. Não estou dizendo que é positivo, eu cultivo a franqueza. E Veja acho que a bem. hipocrisia é um dos males do Brasil. Foi num desses momentos de franqueza que o senhor pronunciou essa frase para um colega nosso do Maranhão, e o senhor disse que é preciso botar juiz de volta para a caixinha dele, botar o Ministério Público de volta para a caixinha dele. Isso não seria, digamos, uma maneira autoritária de querer controlar o Ministério Público e o Judiciário? Vamos raciocinar juntos. Não, raciocinar eu tenho uma juntos. segunda parte da pergunta que eu perdão. gostaria de completar. Perdão. Se o senhor for eleito, o senhor vai facilitar ou vai afogar a Lava Jato? Eu sou a favor da Lava Jato. Acho que ela é uma providência benfazeja que parece sinalizar para o fim da impunidade como prêmio para a bandidagem de alta linhagem no país. Certo. O que eu condeno como velho professor de direito são os abusos. Um garoto não pode, por mais investido da autoridade do Ministério Público, ele não pode chamar a imprensa e fazer um paciente que ainda está sob júdice e a execração pública com PowerPoint. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é abuso de autoridade. Agora deixa eu ver o que é que eu estou querendo dizer. Vamos raciocinar juntos. Provavelmente os dois devem ter acompanhado, era um domingo. Nós vimos 6 decisões judiciais num domingo, indo na direção norte, aí o outro... Vamos lá, estou falando o seguinte, num plantão, um desembargador do Tribunal Regional manda soltar o Lula, sem nenhuma inovação processual e no plantão. Um juiz apontado como autoridade coatora a quem cabia pura e simplesmente obedecer à autoridade do judiciário maior, ainda que ilegal, como flagrantemente era, pelo telefone emprenha um embargo auricular no presidente do Tribunal Regional. No oposto, desobedece o desembargador. O desembargador, auto contínuo, dá mais meia hora para ser cumprido. E o pobre do miserável do delegado da Polícia Federal faz, não faz. Aí, na sequência, o relator chama o processo, que não é mais da atribuição dele. Mas, já com licença, está... isso Espera aí um seguinte... pouquinho, desculpa. Pois não. Desculpa, o que a gente precisa entender é por que eu estou dizendo isso. Isso aqui é baderna. Isso aqui é anarquia. Mas era E para é soltar o Lula papel do chefe de questão. Estado Nacional brasileiro, em interação democrática com o Poder Legislativo, porque assim está escrito na Constituição, devolver cada um dos órgãos do poder político ao seu talante e às suas atribuições. Isso tem nada de autoritarismo, nós temos que encerrar a baderna. A confusão, a judicialização da política, a tutela absolutamente espúria que se tenta fazer sobre o poder democrático. Mas quem deu a palavra final nesse caso, dentro das competências, foi no Superior de Justiça, Não foi, Tribunal Maria de Lídia, Justiça. não foi, não. Foi a palavra final. Desculpa, ali foi não dela. foi. Foi da ministra. O Superior Tribunal não se manifestou. Quem deu a palavra final foi o presidente do Tribunal Regional. E depois ela. Isso tudo... E Não, depois ela não ela. fez. Desculpa, eu sou Ela advogado... sim. Perdão. Aquele domingo é uma caricatura que me dispensa de maiores explicações. Todo brasileiro sabe que o Brasil está sob um estado de anarquia. Todo brasileiro desconfia do judiciário. Veja bem, todo brasileiro está vendo os abusos. Todo brasileiro... E não estou absolvendo os políticos, não. Eu estou dizendo aqui, eu tenho 38 anos de vida pública. Eu me comporto. Eu posso falar assim porque eu me comporto. Veja bem, desde Mas o eu me comporto por quê? Porque eu tenho medo do arreganho autoritário, do arreganho corporativista de Ministério Público, mas nem a pau, Juvenal. Eu tenho vergonha porque eu estou escorado na lei, no império do Estado de Direito Democrático, que é o que eu estou defendendo como opção de vida. Deixa eu apenas ancorar esse episódio naquilo que realmente ele representou. Você pode ancorar, mas deixa eu só dizer para a população como é que esse estatuto sobe no toco. Pois não. Eu dou uma entrevista para um garoto, um jovem jornalista do Maranhão, e 10 dias depois, os 3 jornalões, Globo, Folha e Estadão, dão uma manchete no mesmo dia, desconsiderando todo o contexto que eu estava. Já está montado o esquemão. Eu conheço bem. Você acha que vai sair lá do Maranhão, de um jovem jornalista, uma pauta para o jornal Ou Globo, isso é para a Folha e para o mecanismo de Estadão? defesa? Isso é mecanismo de defesa? Porque não, foi dito ou não foi dito? Não, foi dito o que eu estou acabando de repetir aqui. Sim, Eu, presidente da República, como chefe de Estado Nacional brasileiro, vou restaurar a autoridade do poder democrático, do Estado de Direito e do império da lei. Naturalmente, como eu disse ao jornalista, em interação com o poder legislativo, que é a quem a Constituição atribui essas tarefas. Me perdoe, então, veja bem, eu vou precisar Não contextualizar tenho nada essa que me discussão, perdoar, porque não. senão vai ficar um pouquinho abstrata. Desde o dia 7 de abril, o senhor tem declarado insistentemente que o senhor é contra a prisão do ex-presidente Lula. E o senhor Você ataca... nunca me ouviu falar isto. O que eu tenho dito não é que eu sou contra, porque não cabe ao político ser contra ou a favor de uma prisão. O que eu estou dizendo é que, na minha opinião de advogado,
esta é uma prisão injusta. Por quê? Porque na tradição brasileira, o direito penal se funda na prova. E na tradição consuetudinária norte-americana, anglo-saxã, você pode condenar alguém por um conjunto indiciário. É a primeira vez que eu vejo um julgamento de nomeada condenar alguém por conjunto indiciário. Essa é a minha opinião técnica, como advogado, como professor de direito. Isto posto, o Brasil tem uma longa, centenária tradição, porque está fundado na ordem constitucional, de que enquanto persistir a possibilidade de um paciente recorrer, não cabe a execução da pena. E agora, por 6-5, a ilustre Suprema Corte Brasileira, por 6-5, inverte uma tradição centenária. Eu não tenho o direito de ter uma opinião de que está errado? Sim, eu poderia mas 6 apenas... a 5 não está dentro da regra do jogo? Portanto, eu não estou contra, eu estou criticando. Eu acho que é uma maneira eufêmica e teoricamente bem embasada de dizer a mesma coisa. Meu irmão... Mas o que eu gostaria de dizer com Aí é o seguinte, aí eu completo dizendo o seguinte, o que é que se quer no Baronato de São Paulo é me fazer intriga com o antilulismo? Veja bem, eu não represento o Baronato de São Paulo. Não, você tá pautado, em vez da gente estar discutindo aqui como empregar o nosso povo, como tirar o nosso povo dos coisas, vocês estão pautados, como é normal, pela crônica do mundanismo. Mas, Ciro Gomes, desculpe, Só um você minutinho, então não. está querendo pautar aquilo que nós devamos te perguntar? Absolutamente não. Agora, se vocês me perguntam, por favor, escutem a resposta. Não, mas nós estamos ouvindo, olha, eu tenho Então certeza. está tudo correndo normal. Olha, eu tenho certeza.